Oi, o assunto hoje é fritura. Então vamos entender. A gente tem dois tipos de frituras. A gente tem aquela fritura de imersão, que todo mundo conhece. Por exemplo, aquela que a gente frita o pastel, que a gente frita a batata, que a gente frita a coxinha, né? Tem lá aquele caldeirão de óleo e a gente coloca o alimento dentro, como se fosse uma piscina de óleo. Esse alimento frita e sai dali bem encharcado, certo? E a gente tem a fritura de superfície, que muita gente conhece como grelhado também, que a gente usa uma tábua, uma panela e vai passando o alimento. Como a gente faz, por exemplo, para passar um bife, que você passa ali um pouco de gordura, mas não necessariamente você colocou esse alimento dentro da gordura, tá? Então, pensando assim, são duas frituras, porém a de imersão acaba sendo pior do que a fritura de superfície, porque a fritura de imersão o alimento vai para dentro da gordura e, como eu já disse, volta muito mais encharcado, por mais que não pareça. Então, a gordura traz inúmeros problemas para a nossa saúde e é preciso que a gente entenda quais são. Ela vem com muitas calorias, né? Porque a gordura, o óleo, é um nutriente calórico. Então, isso que isso predispõe? Obesidade, certo? Ela é de difícil digestão. Muitas pessoas queixam que depois que comem gordura ficam muito tempo satisfeito, né? Com aquela sensação de peso. A gordura, ela oxida, né? Com essa alta temperatura, especialmente se ficar por muito tempo. E essa oxidação da gordura predispõe ao aumento das gorduras nas nossas artérias, que é a arteriosclerose, entendeu? E isso, né, é o que traz problemas aí graves como infarto, por exemplo, o que as pessoas chamam de veia entupida, seria mais ou menos essa ideia. E o que ela faz também? Justamente pelo tempo de exposição ao calor e pela temperatura, dependendo aquele óleo que você usou ali, que muitas vezes ele é rico em ômega 3 e ômega 6, que são ômegas bons para a nossa saúde, se perde por causa do calor. Então, fritura tem que ser evitado, né? Os pontos negativos da fritura, então, quais são? Quantidade e frequência, né? A gente pode pensar, eu quero comer um alimento frito hoje? Tá, tudo bem. Então, vamos escolher qual será a fritura. É a de imersão ou a de superfície, como eu exemplifiquei? Sempre prefiro a de superfície, mas tem alimentos que não vão se encaixar nela, não é verdade? Então, que esses alimentos sejam em menor quantidade e com menor frequência também, para que a gente não nos cause os malefícios que eu já citei anteriormente. E muito importante também na questão da fritura é não reutilizar aquele óleo. Muitas pessoas acabam guardando na própria frigideira para usar amanhã. Não pode reutilizar e deve ser descartado em local apropriado e em pontos de coleta. Por exemplo, tem muita gente que joga, por exemplo, no ralo da pia, né? Isso não pode ser feito. Então, não reutilizar o óleo que foi utilizado para fritura, né? Porque ele acaba se oxidando e começa a produzir substâncias ruins para o nosso organismo. Então, além das coisas ruins que a própria fritura já nos causa, a reutilização do óleo ainda mais e descartar em local apropriado. Por exemplo, tem muita gente que usa esses óleos para poder fazer sabão, por exemplo. Vamos tentar descobrir aonde que há coleta de óleo, aonde que essas pessoas podem aproveitar melhor esse produto que a gente acaba descartando, né, e não prejudicando aí, por exemplo, o meio ambiente. Então, é muito importante a gente pensar que quer seja a gente fritando em óleos vegetais ou em gorduras, como por exemplo banho de porco, no final é tudo fritura, certo? Então não tenta se enganar, não, eu vou fritar nesse aqui que é melhor. Não é melhor, fritura é fritura. Aonde quer que você faça, ela no final o conceito é esse, o alimento foi frito. Portanto, como eu já disse, cuidado com a quantidade e cuidado com a frequência, porque os dois, né, ou um ou os dois juntos, vão te trazer problemas. Certo? Então, assim, hoje eu resolvi fritar uma batata, por exemplo. Existem outros métodos de comer batata, mas você decidiu por fritura. Então, existem dois óleos vegetais que eu recomendo em caso de frituras, né? Isso é uma pergunta muito comum no dia a dia, que é o óleo de girassol e o óleo de canola. Por quê? Porque esses óleos, a composição nutricional deles é melhor e o tempo que eles levam, né, que a gente chama de tempo de fusão, para produzir substâncias ruins é maior, certo? Então, evite as frituras,
e quando for usá-las, né, escolha a melhor delas, como eu disse, né, é a de imersão, é a de superfície, e utilize também um óleo de melhor qualidade.